Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Duarte, seu professor. Vamos lá? Vamos falar novamente sobre a formação das 13 colônias. Porém, nós vamos ver as características de cada uma. O Novo Mundo ou a Nova Inglaterra era formada por pessoas de todos os lugares, como nós estamos vendo aqui no mapa atrás. Então, são pessoas, além de todos os lugares, né? Além de ingleses, nós temos os suíços, escoceses, irlandeses, aí alemães. E foram esses que fundaram comunidades inteiras. Eram grupos de imigrantes que fugiam da perseguição da Igreja Católica, lá na Europa, e também aqueles que estavam com problemas econômicos e precisavam se reinventar. Vamos só dar uma pausa aqui na nossa aula. Quantos de nós, né, conhecemos ou temos parentes que foram se reinventar lá nos Estados Unidos da América? Diferente a história? Quase nenhuma, né? Tirando alguma coisa religiosa que foge do Brasil, que eu acho que não, ou se fugiu por perseguição religiosa, são casos assim, extremos, mas eu não tenho conhecimento. Mas muitos parentes, amigos, conhecidos, ainda hoje, só pegar os noticiários, ou ir aqui no aplicativo de celular e a gente vai ver lá, ó, fulano nos Estados Unidos. Então, foram refazer sua vida, se reinventar, atrás de uma situação econômica melhor. Principalmente, eles chegam aqui, ó, no norte, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, New York. Então, são nomes bem familiares, não é isso mesmo? As comunidades, naquela época, foram se estabelecendo na costa leste do litoral, como nós vimos. À medida que as colônias eram formadas, iam conquistando sua independência. Como elas ficavam muito distantes geograficamente da metrópole, perdão, deu um branco aqui, ficava distante geograficamente da metrópole, ou seja, da Inglaterra, não havia a possibilidade de uma unidade política. Por isso, as colônias britânicas foram divididas em colônias do norte, do centro e do sul. Nós já vimos isso também na aula passada. Os colonos do norte não se preocupavam só em restabelecer, mas em possibilitar meios de continuar a viver nas colônias, investindo para o seu desenvolvimento. Foram os imigrantes protestantes que insistiam na valorização dos estudos, por exemplo. Olha aqui, antes da gente entrar em Harvard, olha o quilômetro entre a distância, né, em quilômetro, entre Nova York e Londres, na Inglaterra. 7.108 quilômetros. Olha a distância. Se hoje um avião, isso demora horas, imagine num barquinho desse aqui, a vela. Demoraria até meses, não é mesmo? Bom, graças ao esforço coletivo de um grupo, a primeira universidade norte-americana, Harvard, foi fundada em Massachusetts, em 1636, como podemos ver aqui nessa imagem. Aqui foi a primeira universidade, o primeiro prédio dessa universidade hiper famosa no mundo inteiro. Outras religiões foram surgindo ao longo do tempo e também buscavam se estabelecer. Regiões, né? Perdão. A Pensilvânia, por exemplo, surgiu como uma colônia Quaker, né? Quaker, na verdade. E essa imagem aqui no fundo, em cima, aqui no canto, é de origem dos Quakers, que é um movimento religioso que havia se rebelado contra a política inglesa e pregava uma renovação do cristianismo.
Isto porque, na época, a Inglaterra estava sendo influenciada pelo anglicanismo. Isso de origem, de influência inglesa, lá da Europa. E nós temos os alimentos Quakers. Ao passo que iam se desenvolvendo essas colônias, eram estabelecidas novas organizações políticas. As colônias passaram a ter conselhos, assembleias e até governadores, estabelecendo um comando inglês em detrimento da população nativa. É importante salientar que o desenvolvimento da economia durante a colonização inglesa se deu de formas diferenciadas, principalmente por conta da geografia de cada região. Nós vimos na aula passada. A do norte, mais gelada, mais fria. A do centro, onde tem climas variados. E a do sul, que tem um clima mais tropical, subtropical. A Nova Inglaterra, que é a do norte, como eram chamadas colônias do norte, tinha um clima parecido com o clima da Europa. E por isso o interesse comercial naquela região era muito baixo. Dessa forma, as colônias do norte, nós vamos ver na próxima imagem, tinham, além do clima parecer com o da Europa, e o comércio de plantações não era tão vantajoso por causa desse clima difícil para a agricultura. Então, eles tinham um interesse muito baixo nesse tipo de comércio. E também não desenvolvia. Dessa forma, as colônias do norte desenvolveram um sistema pensando em abastecer o mercado interno. Então, produziam pouco para alimentar, geralmente baseado na agricultura familiar ou trabalho assalariado. Olha aqui a diferença do mapa. Aqui no norte, em rosa, tem aqui um floco de neve. No meio, no centro, já tem a diferença de clima, tem os dois climas, tanto neva como também puxa mais para o subtropical, tem umas estações melhores. E aqui no sul já tem um clima mais tropical, mais quente, onde os colonos vão produzir mais, principalmente a monocultura. Então vai abastecer o mercado no sul, vai abastecer um mercado externo para exportação. O do norte vai ser menorzinho, mais familiar. Então, o do norte vai pensar no abastecimento deles. E também o trabalho vai ser assalariado. Não é à toa que essa região do norte, aqui em rosa, até hoje é um local onde os valadarenses, pessoas da nossa região, vão preferir ir para o norte, por causa das indústrias. Por ter um clima tropical, as colônias do sul atraíam a atenção dos comerciantes de toda a Europa. A região desenvolveu a monocultura de tabaco, que era produzida em sua maioria pela exploração de mão de obra africana, ou seja, dos escravos, trazidos pelo tráfico negreiro. Ao longo prazo, pode-se dizer que as colônias do norte acabaram se desenvolvendo mais, pois a sua preocupação com o povoamento e desenvolvimento da região as tornaram mais autônomas. As do sul existia uma total dependência da Inglaterra, que fornecia grande parte dos materiais que eram utilizados no cotidiano. Por isso, seu processo foi mais tardio. Além das colônias do norte e sul, havia as colônias centrais, que é essa que eu apontei aqui em amarelo. No início, elas estavam sob o domínio dos holandeses, mas depois passaram para o controle inglês. As colônias do centro tinham uma economia agrícola que era formada basicamente por trabalhadores de pequenas propriedades. Durante quase um século, a Inglaterra demonstrou pouca preocupação com seus territórios coloniais aqui na América. Quase não houve estabelecimento formal das relações entre metrópole e colônia, com exceção do Ato de Navegação de 1651. Esse ato
afirmava a exclusividade comercial da Inglaterra sobre as 13 colônias, ou seja, apenas navios ingleses poderiam realizar negócios nos portos coloniais. Então, a Inglaterra, ela comprava e vendia para os Estados Unidos. Então, todo o comércio era um ciclo. Então, as colônias aqui na América não tinham autonomia, tanto de preço quanto para quem vender. A forma de governo das colônias permitia, que elas fossem muitas vezes autônomas em relação ao domínio inglês. Mas muitas das leis promulgadas pelo Império Inglês não eram seguidas na colônia, pois a coroa nem sempre fazia questão de impor sua aplicação. E as câmaras coloniais acabavam tendo mais poder do que os governadores, que eram, em sua maioria, escolhidos pelo rei. Esse modelo de exploração colonial, com maior liberdade e autonomia para os colonos da América do Norte, foi bastante distinto do que ocorreu na América Portuguesa e na América Espanhola. Bem distinto. As principais diferenças entre as colônias do Norte, do Centro e do Sul podem ser identificadas ao compararmos as atividades econômicas desenvolvidas em cada uma delas e os grupos sociais envolvidos nos processos de produção. Nas colônias do Norte e no Centro, havia mais diversidade econômica. Predominavam as pequenas propriedades e os agrupamentos urbanos, com a intensa atividade comercial, embora houvessem atividades agrícolas que abasteciam o mercado interno de alimentos. A produção simultânea de vários gêneros agrícolas é chamada de policultura, ou seja, vamos produzir várias variedades. A monocultura vai produzir uma só. A mão de obra utilizada era geralmente livre e assalariada, como os vimos, no Centro e no Norte, principalmente no Norte. Mas era comum que toda a família trabalhasse nos processos produtivos. A proximidade das florestas com o litoral propiciou o desenvolvimento da pesca e de estaleiros para a construção de navios. Essa atividade foi favorecida pela existência dessas florestas, de onde era extraída a madeira, a principal matéria-prima. Surgiram também indústrias com destaque para as de açúcar e papel e para as marcenarias. Nas colônias do Sul, a exploração da terra tornou-se mais concentrada e extensiva. As propriedades eram latifúndios pertencentes a poucas pessoas. Apenas um produto era cultivado, a prática chamada de monocultura, com investimento de muita mão de obra. E, por fim, o produto era exportado. Este esquema produtivo é chamado de plantation, e a força de trabalho era de africanos escravizados. Os principais produtos cultivados eram o tabaco, o arroz e o algodão. Outros produtos e gêneros de primeira necessidade, como alimentos, tinham de ser comprados das colônias do Norte ou diretamente da Inglaterra. E nós temos o comércio triangular. E como que se deu, como que foi esse comércio triangular? As colônias inglesas tinham uma relativa liberdade, como nós vimos. Mas o controle exercido pela coroa britânica não era tão rígido, né? Mas, porém, detinham este poder. As leis vinham da Inglaterra, por mais que as 13 colônias tinham a sua independência, mas quem dava a atacada final, a palavra final, eram os ingleses. Então, a coroa ela exercia esse controle.
Assim, o ato de navegação do século XVII só era efetivamente cumprido para os produtos que realmente interessassem aos ingleses, especialmente aqueles que eram produzidos nas colônias do sul, com mão de obra escrava, como nós vimos na figura anterior, na imagem anterior. Na Nova Inglaterra, que é no norte, estabeleceu-se o chamado comércio triangular. Esse comércio obedecia ao seguinte esquema: produtos feitos pelos colonos da América, como o rum, produzido a partir do melado, né, ou do melaço, comprado nas Antilhas, eram levados para a África e trocados por pessoas escravizadas. Os comerciantes retornavam para a América e vendiam os africanos escravizados para as colônias do Sul e para as Antilhas. Por isso que é chamado comércio triangular. A América vai vender o rum aqui para a África, ou trocar por pessoas que eles chamavam de mercadorias, coisa pesada de se falar, mas é histórico. Os africanos, os escravos, eram chamados de mercadorias. Esses retornavam para a América para trabalharem como escravo forçadamente. O açúcar, o tabaco, o algodão, ele era enviado para a Europa, e a Europa vinha e comercializava novamente com a África, comprando mais peças. Mais peças são pessoas escravizadas. Terrível falar, mas é histórico. E foca novamente dá ênfase, né, novamente nessa palavra, para que isso não aconteça novamente. Pessoas são pessoas em direitos e garantias. Somos todos iguais. E nós temos a independência, logo em seguida, a conquista, né, da independência das 13 colônias, que vão ser as cartas dos primeiros, a declaração dos primeiros colônios, onde não viam mais a necessidade de serem explorados pelos ingleses. Se nós temos uma cultura, se nós temos uma economia, se nós temos um controle social e nós temos uma certa autonomia política, nós não precisamos pagar impostos para os ingleses. Nós podemos reter os impostos, comercializar e fazer as nossas próprias leis. Então, aí surge a Declaração de Independência de 4 de julho dos Estados Unidos da América. E essa Declaração de 4 de julho de 1776, nós vamos estudar em outras aulas, né? Numa outra aula mais, com mais ênfase nessa declaração também dos primeiros, George Washington, dos pais da independência dos Estados Unidos, ou da independência estadunidense. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui, essa imagem bonitinha do QR Code, no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV, deixe um like e eu aguardo vocês para a próxima aula. Abraço a todos.